Se existe um livro capaz de revelar o coração de Jesus de um jeito que nenhuma outra parte da Bíblia revela, esse livro é o Evangelho de João. E João não escreve como um historiador distante. Ele escreve como alguém que ouviu a respiração de Cristo, que sentiu o calor do seu peito, que viu lágrimas descendo pelo rosto do Filho de Deus. João não conta apenas o que aconteceu, ele conta o que viu dentro do próprio Deus. É por isso que, ao abrir seu Evangelho, sentimos imediatamente que algo diferente está prestes a acontecer. Algo íntimo, algo que transforma, algo que muitos cristãos frequentam a igreja por anos sem jamais perceber. E é nessa ausência que começa a revelação que quase não é ensinada nos púlpitos modernos. Porque João não quer apenas que você saiba quem Jesus é. Ele quer que você entenda como Jesus ama. E quando você entende o amor de Cristo como João entendeu, tudo muda sua fé, sua identidade, seus relacionamentos, sua visão de mundo, seu propósito. João não está escrevendo para provar algo a alguém. Ele está escrevendo para abrir os olhos do leitor para uma verdade tão profunda que, se você realmente enxergar, nunca mais viverá da mesma forma. Se no Evangelho de Mateus vemos o rei em Marcos, o servo, e em Lucas, o homem perfeito, em João vemos o Deus que caminha pelas ruas com pés empoeirados, mas com a eternidade brilhando nos olhos. O Deus que abraça o que toca, que chora, que se entristece, que se alegra, que convive, que escuta e que chama pelo nome. João revela o Jesus que não é distante, frio ou inalcançável. Ele apresenta o Jesus que se aproxima de você quando todos se afastam. O Jesus que permanece quando o mundo desaba. O Jesus que conhece sua dor, mesmo quando você não consegue expressá-la em palavras. E talvez seja justamente por isso que tantos cristãos passam pelo Evangelho de João sem notar a profundidade do que está escrito. Porque João não fala apenas com a mente, ele fala com a alma. Ele escreve para pessoas cansadas, para corações feridos, para aqueles que precisam de mais do que doutrina, precisam de presença. João mostra que antes de existir igreja, templo, liderança ou sistema existia Jesus. E antes de Jesus falar, ensinar ou realizar milagres, ele amou. Ele sempre amou. E é esse amor que João quer que você veja. Mas por que essa revelação parece ter sido esquecida? Por que tantas pessoas conhecem os sinais de Jesus, mas não o coração de Jesus? Talvez porque seja mais fácil admirar Cristo à distância do que se permitir ser transformado por Ele de perto. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que se aproximaram apenas pelos milagres, como as multidões famintas, e outras que se aproximaram pelo medo, como Nicodemos vindo à noite. Mas João se aproximou pelo amor. E esse é o convite que ele estende a você enquanto escreve cada linha de seu Evangelho. Hoje, em pleno século moderno, vivemos cercados de informações religiosas, doutrinas, debates, vídeos, estudos e interpretações. É possível ter acesso a milhares de pregações sem que nenhuma delas realmente toque o coração. É possível saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Muitas pessoas vivem uma fé mecânica, automática, rotineira. Frequentam cultos, seguem rituais, repetem orações, mas sentem um vazio que nada parece preencher. João escreveu seu Evangelho para romper esse vazio, para mostrar que Deus não quer apenas ser entendido, Ele quer ser vivido. E talvez você esteja vivendo algo semelhante hoje. Talvez tenha fé, mas se sinta distante. Talvez ore, mas não escute respostas. Talvez leia a Bíblia, mas tenha a sensação de que falta algo. João não condena isso. Pelo contrário, ele olha para você e diz que essa distância não precisa continuar, porque o Cristo que ele conheceu não é o Cristo do papel, da religião ou da teoria. É o Cristo vivo, presente, real, próximo. O Cristo que encontra você no meio das suas fraquezas e não se afasta delas. O Cristo que tira o peso que o mundo coloca sobre seus ombros e devolve descanso. É aqui que começa a jornada deste vídeo, uma viagem profunda pelo Evangelho mais íntimo da Bíblia, para descobrir a revelação que a igreja moderna, muitas vezes sem perceber, deixou de enfatizar. João não quer apenas que você saiba o que Jesus fez, ele quer que você se encontre com quem Jesus é. E a pergunta que abre este estudo é simples, mas poderosa. Você está disposto a olhar para Cristo, não apenas como Salvador, mas como alguém que deseja caminhar com você todos os dias? Se estiver, então prepare seu coração, porque as próximas partes vão abrir seus olhos para verdades que podem mudar sua fé para sempre. Antes de continuar, deixe seu like ou comentário para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Quando João escreve no princípio era o Verbo,
ele não está apenas abrindo um capítulo, ele está abrindo uma janela para a eternidade. Ele está dizendo que antes de qualquer coisa existir, antes da luz tocar as trevas, antes do primeiro anjo cantar, antes das galáxias serem lançadas ao espaço, Jesus já estava lá. João não começa com a manjedoura, nem com a genealogia, nem com os profetas anunciando a vinda do Messias. Ele vai além de tudo isso. Ele volta ao momento em que só existia Deus. E nesse cenário absoluto, Jesus não aparece como um detalhe, mas como a própria essência da criação. É como se João nos dissesse: se você não entender quem Jesus era antes de tudo, não entenderá quem ele é hoje. Essa frase, tão curta e tão ignorada, carrega uma das maiores revelações bíblicas que muitos cristãos nunca ouviram de forma profunda. Jesus não começou em Belém, ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele não surgiu. Ele é Deus. E quando João usa o termo logos, está declarando algo que tanto judeus quanto gregos entendiam como impossível. O Deus infinito, eterno, intocável, escolheu se comunicar, escolheu ser palavra, escolheu ser voz, escolheu ser presença acessível. Logos não era apenas um conceito filosófico, era a força que sustentava o universo. E João diz que essa força tem um rosto, mas essa revelação vai além do campo teológico. Ela tem impacto direto na nossa vida, porque se Jesus é o Logos eterno, ele é também a origem da sua história. Ele estava lá quando você nasceu. Ele estava lá quando você chorou pela primeira vez. Ele estava lá quando você foi rejeitado, esquecido ou ferido. Ele estava lá quando você pensou que estava sozinho. Nada do que você viveu pegou Jesus de surpresa. Nada, porque ele estava antes. Ele viu antes. Ele sabia antes. E se ele é o início, ele também pode ser o recomeço. E é isso que João quer que você entenda. Ao longo do Evangelho, João cita episódios que nos ajudam a perceber essa verdade. Como no primeiro capítulo, quando João Batista olha para Jesus e declara: ele é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Essa frase parece simples, mas carrega profundidade. João Batista tinha 6 meses a mais de idade que Jesus, mas afirma que Jesus é anterior. Como? Porque Jesus não começou a existir no ventre de Maria. Ele apenas entrou no tempo, naquele momento. E isso muda completamente a forma como enxergamos o Evangelho. Não é a história de um homem especial. É a história de Deus entrando na nossa história. E quando olhamos para o mundo moderno, percebemos algo semelhante. Quantas pessoas vivem sem saber quem são, de onde vieram ou para onde vão? Quantas tentam encontrar propósito em coisas passageiras, sucesso, status, aprovação, aparência, e mesmo assim se sentem vazias? Vivemos numa geração que sabe de tudo, mas não sabe de si mesma. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, para responder a uma pergunta que milhões de pessoas carregam no silêncio: de onde eu vim? Você veio de Deus. Você foi pensado por Ele. Você nasceu no coração daquele que existia antes de tudo. Essa é a verdade que João sopra sobre nós, como quem reacende uma chama apagada. Quando entendemos isso, a vida ganha outro peso, outro sentido, outro eixo. Deixa de ser sobre sobreviver e passa a ser sobre reconhecer quem nos sustentou desde o princípio. E aqui surge a grande reflexão desta parte. Se Jesus é o início de tudo, por que tantas pessoas insistem em construir a vida longe dele? Na Bíblia, vemos exemplos assim, como o jovem rico, que olhou nos olhos do próprio Criador e mesmo assim escolheu confiar naquilo que possuía. Ou como Pilatos, que tentou lavar as mãos diante da verdade eterna. E hoje, quantas pessoas repetem gestos semelhantes? Vivem dias inteiros tomando decisões sem consultar o Verbo, sem ouvir a palavra, sem buscar aquele que existe antes, durante e depois. A verdade é simples: quando você ignora o princípio, você perde o propósito. Quando ignora quem te criou, você perde quem você é. João escreveu para lembrar que sua identidade não está no que você faz, no que você produz ou no que o mundo diz sobre você. Sua identidade está naquele que existia antes do tempo, o Verbo eterno, o Deus que fala, o Deus que cria, o Deus que se revela. E agora, a pergunta que João coloca silenciosamente diante de você é se Jesus é o seu princípio, ele também é o centro da sua vida? Essa é a reflexão que guiará o próximo capítulo, quando veremos o Logos eterno entrando na história humana, de forma impossível, tornando-se carne. Quando João escreve que o Verbo se fez carne,
ele descreve o acontecimento mais chocante, mais escandaloso e mais transformador que já ocorreu na história da humanidade. O Deus eterno e ilimitado, infinito, decidiu caber dentro de um corpo humano. Aquele que sustenta galáxias com a força da sua palavra, agora tinha mãos pequenas, pés cansados, lágrimas verdadeiras. O Criador do universo aprendeu a andar, a falar, a sentir frio, fome, dor. Essa verdade é tão profunda que muitos cristãos passam a vida inteira repetindo essa frase, sem perceber o impacto que ela deveria causar no coração. Deus se fez um de nós. João não descreve isso como um conceito, mas como um fato real, palpável, íntimo. Ele viu esse Deus encarnado cansado no poço de Sicar, chorando no túmulo de Lázaro, servindo os discípulos com uma toalha na cintura. E cada uma dessas cenas revela algo que a religião moderna muitas vezes deixou de contar. Jesus não veio apenas para salvar, ele veio para sentir, e isso muda tudo. Porque ao se fazer carne, ele não assumiu apenas um corpo, ele assumiu a vulnerabilidade humana. Ele assumiu o risco da dor, do sofrimento, da rejeição. O Deus eterno entrou numa família simples, nasceu num ambiente improvável, cresceu num vilarejo desprezado, caminhou entre pessoas que muitas vezes não compreendiam quem ele era. João testemunhou esse Jesus que sentia fome enquanto alimentava multidões, que descansava enquanto o mundo esperava mais, um milagre que chorava enquanto mostrava que a morte não teria a última palavra. O Verbo encarnado não era um Deus distante, flutuando acima da vida humana. Ele estava dentro dela, pisando o mesmo chão que pisamos, enfrentando lutas semelhantes às nossas, mostrando que a divindade não é incompatível com a humanidade. Ela resgata. A Bíblia está cheia de momentos que provam isso. M. Joafor. Jesus se cansa da caminhada e pede água a uma mulher desprezada por todos, mostrando que Deus não tem medo de nossas fragilidades. Em João 11, ele chora diante do túmulo de um amigo, mostrando que Deus não ignora nossas dores. Em João 13, ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos, mostrando que a grandeza divina é expressa através do serviço. Cada gesto, cada olhar, cada palavra de Jesus encarnado revela que Deus escolheu sentir tudo aquilo que você sente: a dor do cansaço, o peso da dúvida, o aperto do medo, a tristeza da perda. Nada disso lhe é estranho. E quando olhamos para o mundo moderno, percebemos o quanto essa revelação é urgente. Vivemos em uma geração que tenta parecer forte o tempo todo, que esconde vulnerabilidades, que se afoga em expectativas, que teme decepcionar. Pessoas trabalham enquanto sangram por dentro, sorrirem enquanto desmoronam em segredo. Criam armaduras para não mostrar fraqueza, acreditando que vulnerabilidade é fraqueza, quando na verdade é justamente o lugar onde Deus mais se revela. Se o próprio Cristo, o Verbo eterno, não temeu ser vulnerável, por que nós tememos? Ele não se escondeu atrás de aparência, não fingiu ser invulnerável, não evitou situações difíceis. Ele as atravessou para mostrar que a força verdadeira não é a ausência de dor, mas a coragem de continuar mesmo quando dói. E aqui está uma verdade que João tenta gritar para o nosso coração. Deus não se revela apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de humanidade. Quando você chora, Ele entende. Quando você desanima, Ele se compadece. Quando você tem medo, Ele se aproxima. Quando você fracassa, Ele não vira o rosto. Ele sabe o que é carregar um corpo cansado. Ele sabe o que é ser rejeitado por pessoas que amava. Ele sabe o que é tentar ajudar e não ser compreendido. E é justamente esse conhecimento íntimo da experiência humana que faz dele o único capaz de restaurar o que está quebrado dentro de nós. Mas existe algo ainda mais profundo ao se fazer carne. Jesus mostrou que Deus não tem medo da sua verdade. Ele não rejeita sua versão ferida, sua versão cansada, sua versão confusa. Ele se aproxima dela. Ele senta ao lado dela. Ele toca nela. O Deus encarnado atravessou nossas dores para que nunca mais pensássemos que estamos sozinhos dentro delas. E essa revelação deveria transformar radicalmente sua fé, porque não se trata apenas de acreditar em Deus. Trata-se de caminhar com aquele que conhece sua humanidade melhor do que você mesmo. E agora, a pergunta que João deixa suspensa no ar é: se Deus decidiu entrar na sua dor, você permite que Ele entre na sua vida? Essa reflexão nos prepara para o próximo capítulo, onde veremos como o Verbo encarnado não apenas viveu entre nós, mas trouxe luz a um mundo mergulhado em trevas. Quando João declara que a luz brilha nas trevas,
e as trevas não a venceram, ele não está fazendo poesia. Ele está descrevendo a realidade mais profunda da existência onde Jesus chega. A escuridão nunca tem a palavra final. João não apresenta a luz como uma metáfora fraca ou simbólica. Ele fala da luz como força, como presença, como pessoa. E essa luz não espera as trevas desaparecerem para então surgir. Ela entra no meio delas. Ela atravessa o caos, invade o abismo, expõe o que está escondido, aquece o que estava congelado, cura o que estava morto. João viu essa luz em ação com seus próprios olhos. E é por isso que ele narra o Evangelho inteiro como uma batalha silenciosa entre o brilho de Cristo e o peso da escuridão humana. Uma das primeiras cenas que ilustram isso é a visita de Nicodemos, um líder religioso influente e respeitado, mas que vivia numa escuridão interior que ninguém via. Ele procura Jesus à noite. O detalhe não é acidental. João usa a noite como símbolo de um coração preso em dúvidas, medo, vergonha. E ali, no meio da escuridão, a luz fala com ele. Jesus não o expõe, não o acusa, não o rejeita. Ele conversa, ele conduz, ele revela um novo nascimento. E é assim que João descreve o Cristo, que vence as trevas não impondo luz, mas oferecendo-a. Nicodemos entra na noite confuso e sai com uma semente de fé que o acompanharia até o dia em que ajudaria a enterrar o próprio Jesus. Agora não mais escondido, mas assumido. Outra cena emblemática é a da mulher pega em adultério. Os líderes religiosos a jogam aos pés de Jesus, esperando que ele condene. Ali, o pecado explícito, a vergonha pública, o julgamento coletivo, tudo isso formava uma imensa escuridão. Mas João mostra que Jesus não precisa gritar para iluminar. Ele simplesmente diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um por um, os acusadores somem, e a única luz que resta naquela praça é o olhar de Cristo, que não anestesia o erro, mas o transforma. Ele diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. João quer que você entenda a luz de Jesus. Não é permissiva, é libertadora. Ela não ignora as trevas, elas vence. E talvez a cena mais poderosa seja a do cego de nascença. Um homem que nunca tinha visto o mundo, preso na escuridão desde o primeiro suspiro. Os discípulos, como muitos religiosos hoje, perguntam sobre culpa. Jesus, como sempre, aponta para propósito. Ele cura o cego, dá visão, devolve dignidade, confronta a hipocrisia. E João deixa claro: a luz não apenas revela, ela restaura. A luz de Cristo não serve para expor pessoas, mas para trazer vida onde havia morte. Quando trazemos essa revelação para o mundo moderno, fica evidente o quanto ela é urgente. Vivemos em uma era de trevas disfarçadas de progresso. Pessoas com milhares de seguidores, mas nenhuma verdadeira amizade. Vidas iluminadas por telas, mas mergulhadas em solidão. Corações barulhentos por fora, silenciosos por dentro. Trevas que não se parecem mais com maldade explícita, mas com ansiedade viciosa e silenciosas. Ciclos destrutivos, noites sem dormir, culpa acumulada, pensamentos que ninguém conhece. As trevas de hoje não gritam, elas sussurram. Não batem à porta, elas se infiltram. Não vêm para destruir de uma vez, vêm para apagar a luz aos poucos. Mas João afirma com convicção: as trevas não podem vencer a luz, não conseguem, não sabem como, não têm força para isso. E se a luz que João viu é a mesma luz que deseja brilhar na sua vida, então nenhuma escuridão emocional, espiritual, mental, familiar tem autoridade final sobre você. A luz não depende do seu humor, da sua condição, do seu histórico, das suas fraquezas. A luz apenas precisa ser recebida. Ela entra onde é permitida. E quando entra, nada permanece igual. E aqui está a grande pergunta desta parte onde você tem permitido que as trevas cresçam, sem resistência. Em qual área da sua vida você aceitou a escuridão como normal? João escreveu para lembrar que a luz não veio apenas para o mundo, ela veio para você. E no próximo capítulo, você verá como essa luz não apenas vence as trevas, mas revela um Deus que ama de um jeito tão profundo que ultrapassa qualquer lógica humana. Quando João chega aos capítulos 13 a 17, ele nos conduz para o lugar mais íntimo de todo o Evangelho, a sala onde Jesus lava os pés dos discípulos. Parte o pão, olha nos olhos daqueles que o seguiriam, e diz palavras que soam como despedida, mas carregam a força de um amor que ultrapassa qualquer compreensão humana. João não descreve apenas eventos, ele descreve o coração de Cristo pulsando em cada gesto. Ali, o Deus eterno,
o Logos que existia antes da criação, se ajoelha diante de homens imperfeitos, deixando uma mensagem silenciosa que a igreja moderna muitas vezes esqueceu. O amor verdadeiro não se exibe, ele se derrama. A cena começa com um detalhe que João faz questão de registrar: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa frase carrega o peso da eternidade. Jesus sabia que Judas o trairia, sabia que Pedro o negaria, sabia que os discípulos fugiriam com medo, sabia que em poucas horas seria acusado, ferido, humilhado e crucificado. E mesmo assim, ele amou até o fim. Não até quando fosse conveniente, não até quando não doesse, não até quando fosse correspondido, mas até o fim. Esse é o Deus que João viu tão de perto, um Deus que ama, sabendo que será rejeitado. Um Deus que oferece o melhor de si mesmo, mesmo quando recebe o pior das pessoas. Um Deus que permanece quando qualquer outro já teria ido embora. O gesto de lavar os pés é a imagem perfeita disso. Jesus tira o manto, pega uma toalha, se ajoelha e começa a lavar pés empoeirados, inclusive os de Judas, aquele que seria responsável por entregá-lo. João observa sem entender como alguém tão grande poderia se tornar tão pequeno, como alguém tão santo poderia se aproximar de tanta sujeira, como o mestre poderia assumir o lugar de servo. Mas essa é a revelação que João quer que você veja. Não é que Deus nos tolera, é que Ele nos ama a ponto de se abaixar ao nível mais profundo para nos restaurar. Na Bíblia, lavar pés é um gesto de purificação, honra e acolhimento. Ao fazer isso, Jesus está dizendo: eu conheço suas sujeiras, suas quedas, suas falhas, e mesmo assim, escolho permanecer. Depois, vem a ceia. Jesus parte o pão e o entrega. Ele pega o cálice e o divide. João não descreve esses elementos como rituais religiosos, mas como símbolos de transformação. O pão que sustenta, o sangue que limpa, o corpo que se entrega. Tudo aponta para um amor sacrificial, pessoal, imenso. E quando olhamos para o mundo moderno, é impossível não perceber como esse tipo de amor está quase extinto. Vivemos numa era de relacionamentos descartáveis, promessas rasas, afeto superficial. As pessoas amam até o primeiro incômodo, até o primeiro conflito, até a primeira frustração. Amam quando é fácil, amam quando são elogiadas. Poucos amam até o fim, poucos se entregam, poucos permanecem, poucos servem. João mostra que o amor de Jesus não é romântico, emocional ou condicional. É um amor que se revela em serviço e sacrifício. E então vem o momento mais íntimo: João recostado no peito de Jesus. Essa imagem, tão singela e tão profunda, mostra que a fé não é apenas conhecimento, é relacionamento. João ouviu o coração de Jesus bater, sentiu a respiração de Cristo ao lado do seu rosto. Ele estava tão perto que podia perceber nuances que ninguém mais percebia. É por isso que seu evangelho tem uma profundidade que os outros não têm. João não apenas viu milagres, ele viu o coração do Deus que os realizou. E essa é a revelação que muitos ignoram. Não basta seguir Jesus de longe. Ele chama você para perto, para muito perto, para encostar a sua vida no peito dele e ouvir aquilo que só quem está próximo consegue ouvir. Nos capítulos seguintes, Jesus faz sua oração sacerdotal. Ele intercede não apenas pelos discípulos, mas por todos os que creriam nele, incluindo você. João registra cada palavra com cuidado, mostrando um Jesus que ora por unidade, por proteção, por santificação, por amor. O Deus eterno orou por você, antes da cruz, antes da ressurreição, antes do tudo. Jesus pensou em você. Ele pediu ao Pai que o amor dele fosse derramado sobre aqueles que ainda nasceriam. João quer que você perceba isso. Você não ama a Deus primeiro. Deus amou você antes. E quando trazemos essa revelação para a vida moderna, fica claro o quanto precisamos dessa verdade. Vivemos cercados de cobranças emocionais, pressões de desempenho, expectativas irreais. As pessoas se sentem cansadas, esgotadas, vazias e tentam preencher esse vazio com distrações, relacionamentos frágeis, conquistas temporárias. João diz que existe um amor diferente, um amor que sustenta, um amor que não exige perfeição, apenas entrega. Um amor que não depende do seu histórico, mas do caráter de Deus. Um amor que dura, um amor que permanece, um amor que ama até o fim. E aqui está a pergunta que João coloca diante de você. Você tem permitido que esse amor alcance as partes mais profundas da sua vida? O amor que se ajoelha, que serve,
que cura, que sustenta, que o transforma. No próximo capítulo você verá como essa revelação culmina na verdade central do Evangelho. João não apenas mostra o Deus que ama até o fim, mas o Deus que continua amando você agora. Quando chegamos ao final do Evangelho de João, percebemos que ele não escreveu um livro comum. Ele escreveu um encontro entre a eternidade e o tempo, entre o Criador e o criado, entre a luz e as trevas, entre o amor e o medo. João não queria apenas registrar fatos, ele queria revelar o Deus que a igreja moderna muitas vezes menciona, mas raramente apresenta com profundidade, o Deus que se aproxima, o Deus que toca, o Deus que sente, o Deus que ama até o fim, o Deus que venceu a morte não apenas para provar seu poder, mas para restaurar sua vida. E se existe uma revelação que João grita com cada linha, é esta: Jesus não veio para criar uma religião, ele veio para criar relacionamento. Ao longo de seu evangelho, João faz questão de mostrar que Jesus não é um mestre distante, um juiz severo ou um Deus inacessível. Ele é Emanuel, Deus conosco, aquele que entra na história humana, que caminha entre pessoas reais, que conhece suas lágrimas, suas limitações, seus medos. E quando João descreve a crucificação, ele não foca apenas na dor física, ele mostra a entrega, o amor, o sacrifício consciente. Jesus não é vítima, ele é ofertante. Ele entrega a si mesmo porque escolhe amar. E quando declara está consumado, João quer que você entenda que Jesus não está apenas encerrando um sofrimento, ele está inaugurando uma nova vida, Mas a revelação não para ali. João também testemunha o encontro de Maria Madalena com o Cristo ressurreto. Ela chora diante do túmulo vazio, acreditando que alguém levou o corpo de Jesus. Mas quando ele a chama pelo nome Maria, tudo muda. João quer que você veja esse detalhe. Jesus não ressuscita como uma força impessoal. Ele ressuscita como alguém que conhece você individualmente. Ele chama pelo nome, ele sabe quem você é. Ele não vem apenas salvar a humanidade, ele vem salvar você. É um Deus que conhece o seu choro, que entende o seu desespero e que se revela quando você acha que tudo acabou. Depois, João descreve Tomé tocando as feridas de Jesus. O Cristo ressurreto não esconde suas marcas, ele não cobre sua dor, ele mostra, ele diz: coloca a mão aqui. João quer que você entenda que Jesus não rejeita suas dúvidas, não se afasta de suas perguntas, não condena seu medo, ele se aproxima delas, ele acolhe, ele responde, ele não exige fé perfeita, ele oferece graça perfeita. E esse convite continua vivo. Hoje você pode tocar a presença de Deus, mesmo quando sua fé está ferida. E então vemos a cena final: Jesus preparando um café da manhã na praia para os discípulos. O Deus eterno fazendo uma refeição simples, com homens cansados, frustrados, confusos. Ali, ele restaura Pedro, não com cobranças, não com humilhação, mas com amor. Tu me amas. João encerra seu evangelho, mostrando que o amor é o centro de tudo, da missão, da fé, da vida. Jesus não está perguntando se Pedro é perfeito, se ele nunca mais vai falhar, se ele está pronto para ser herói. Ele pergunta: você me ama? Porque o amor é o ponto de partida. O amor é o caminho, o amor é o fim. João mostra que tudo começa e termina em Cristo, e Cristo começa e termina amando. Quando trazemos isso para os nossos dias, percebemos como essa revelação continua urgente. Vivemos cercados de religiões, regras, tradições, expectativas. Pessoas correm atrás de aprovação espiritual, tentam conquistar a Deus com esforço, tentam cumprir listas intermináveis. Mas João diz: não é assim. Jesus não veio para criar um sistema, veio para criar proximidade. Ele não veio exigir desempenho, veio oferecer graça. Ele não veio cobrar perfeição, veio oferecer perdão. Ele não veio levantar muros, veio abrir caminhos. E é por isso que o Evangelho de João é tão poderoso, porque ele não aponta para um Deus distante, mas para um Deus que conhece sua história melhor do que você mesmo conhece. E agora, ao chegar ao fim desta jornada, a pergunta que João deixa para você é simples, mas profunda: você está disposto a conhecer Jesus, não apenas com a mente, mas com o coração? Não apenas como informação, mas como relacionamento? Não apenas como doutrina, mas como vida? João escreveu para que você creia no amor que se fez carne, creia na luz que vence as trevas, creia no Deus que ama até o fim, creia no Cristo que chama pelo nome. E se essa mensagem tocou você, se despertou algo dentro de você, então permita que ela chegue a mais pessoas. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo
e deixe seu comentário. Que mais pessoas redescubram a revelação que João viu de perto e que por tanto tempo a igreja deixou de contar.